Java Lambda foi introduzido na versão 8 em março de 2014. Java Lambda também é conhecido como função anônima, que são tipos de funções que você pode usar, você usa somente uma vez e ela não fica definida no seu código. Assim que ela é terminada, que é terminado o seu uso, a função ela acaba sumindo, porque não tem mais sentido ela existir ali. Então isso economiza espaço no programa, então ele ocupa menos espaço em memória. Java Lambda também possui um estilo de codificação que é chamado de programação funcional. Ou seja, todo o código que passar por dentro daquela função, ele nunca vai ser mudado. O tipo dos dados que passarem ali dentro não vão ser mudados, eles vão permanecer assim para sempre, independente de quantas vezes eles passarem dentro da função. Substitui as classes inline, que são classes anônimas do Java, porém elas são classes que acabam deixando o seu código muito extenso. Então o Lambda vem substituir isso e deixar o código um pouco mais conciso. Ele deixa o código um pouco mais limpo na hora de resolver, né? Então você tem código com menos linhas para fazer uma coisa que você faria com muito mais. Para quem olha o código, a leitura do Lambda ele parece um pouco mais difícil para se analisar. Na hora que você está lendo o código, ela é um pouco mais difícil de compreender. Só que depois que você entende ela, você vê que ela, na verdade ela é mais fácil. Talvez não a leitura, mas ela faz mais funcionalidade com menos linha, como eu havia dito. Mais ou menos assim que fica um código de propriedade inline, né? Um código de funções inline, ou seja, classe anônima. E aqui temos uma imagem de mais ou menos como fica o contexto disso, e eu vou demonstrar mais à frente através de um código, né? Como isso vai ficar. Por eu, Igor, vou explicar um pouquinho sobre Java Lambda, que é uma nova funcionalidade que foi acrescentada no Java 8. Vou começar um novo projeto para explicar o passo a passo da funcionalidade Lambda. Primeiramente, a gente vai abrir um novo projeto. Eu vou dar o nome de campeonato. Nesse campeonato eu vou criar um pacote chamado modelo, bem simples, só para poder explicar. Dentro do pacote modelo eu estarei adicionando uma nova classe. Eu vou chamar de time. Na classe time, uma classe bem simples, né? Então, string, o nome do time, né? String, valor inteiro, a quantidade de pontos que o time fez. Após isso, eu vou criar os métodos getter e setters, gerando eles, e o método construtor no meio. Eu também vou criar uma classe bem básica aqui, simulando um banco de dados. Então uma classe chamada DAO, padrão de projetos DAO. Não vai ficar perfeito, mas tanto que isso aqui teria que ser uma interface, mas é só para explicação mesmo como funciona o Lambda. Então eu vou criar uma classe básica mesmo. Bom, vou criar uma lista aqui. Então public list, simular como se fosse um banco de dados mesmo, uma lista com os dados aqui que eu vou preencher. Da classe time, do tipo time. E aqui o método chamado buscar melhor time. Aqui para resolver esse problema aqui, dá um cortar ali. E aqui ele está pedindo para adicionar um retorno, então por isso vai dar erro. Eu vou adicionar esse retorno no final. Um pequeno comentário aqui. Então aqui seria o código, a rotina para banco de dados.
Bom, agora eu vou colocar os times aqui, né? Então time T1 é igual a meu time, os parâmetros, que seria o nome do time. Então vou colocar aqui Atlético de Sorocaba. Ele tem no total 35 pontos no campeonato. Então vou adicionar aqui 5 times. Vou copiar ele. 3, 4, 5 times. Então o time T2, T3, T4, T5. O time T2 vai ser Capivariano com 30 pontos. Vou colocar o Barueri aqui com 55 pontos. Botafogo de Ribeirão Preto com 70 pontos. Opa. E por último o Mogi Mirim, vou acrescentar aqui, com 60 pontos. Então tecnicamente aqui o Botafogo vai ser o time campeão. Porque a minha intenção aqui vai ser disparar uma mensagem para ele percorrer toda essa lista e me dar o time com mais pontos. Consequentemente esse time vai ser o time campeão. Então aqui para terminar a lista vou dar um return arrays as list. Aí vou dar de argumento aqui o T1, T2, T3, T4 e o T5. Então todos esses times vão ser acrescentados em uma lista, como especificado aqui. Dá para observar que agora sumiu todos os erros possíveis aqui. Bom, agora para ver isso funcionando, eu vou acrescentar uma classe que vai ser a minha classe teste. Bom, na classe teste, então eu vou criar uma string com o nome do time. Ela vai ter um valor nulo, né? Opa, algo errado aqui. Pronto, melhorou. Então o número inteiro, o valor maior, igual a 0. Então essa variável maior vai ser para comparar as variáveis e pegar o maior valor dentro da lista. Isso eu vou fazer no método normal, depois eu vou explicar como é que fica no Lambda, fica muito mais simples. Eu vou chamar a lista de novo aqui. Então list time melhor time, vou dar um nome para essa lista. New DAO, ela vai ser do tipo Teams DAO, time DAO, e ela vai acionar o método buscar melhor time. Então só para tirar o erro aqui, dá uma importada aqui, coloquei o valor. Opa, importei o errado. Bom, isso já é complete. Pronto, agora implementado aqui, esse list ele vai ter o nome melhor time, então esse é o nome da lista, que vai ser criado no tipo time DAO. Então ela vai poder acessar os métodos dessa classe, e essa classe ela tem um método buscar time. Agora eu vou demonstrar como isso aqui fica pelo for. Eu vou dar um for aqui, abrir.
O tipo da minha variável vai ser time. E eu vou dar um nome de T para essa variável. E ela vai comparar com a lista melhor time. Ou seja, ela vai pegar todo o conteúdo que for de time, cada conteúdo um por um, e vai comparar com cada conteúdo que está dentro da lista melhor time. Então aqui eu vou abrir chaves, né? Eu vou dar um if. E esse if aqui, o t.getPontos, ele vai fazer uma comparação, vai pegar a quantidade de pontos do t, comparar com o maior está igualado a 0, né? E aqui eu vou abrir chaves, e aqui dentro, se a quantidade de pontos que passar aqui, a variável maior vai guardar o t.getPontos. Ele vai guardar a quantidade de pontos e o nome time, ele vai ser uma variável t. Ele vai pegar, armazenar t.toString, certo? Então, se passar um time aqui, obviamente ele vai ser maior que 0. Então ele vai pegar esse valor, acrescentar na variável maior. O próximo time que passar aqui, ele vai comparar com a variável maior. Quer dizer que se o primeiro time passou aqui for com 50 pontos, o próximo que passar aqui ele vai comparar com 50 pontos. Se for maior que maior, ele vai guardar a quantidade maior que os 50 pontos dentro da variável maior. Então a variável maior sempre vai ter o maior valor que passar aqui dentro desse if. E claro, ele vai guardar o nome do time, que corresponde a esse if também. Ele vai guardar o nome do time dentro de uma variável que eu criei aqui em cima, o nome time, de um valor nulo para ela. E com esse nome time eu vou... ao pôr para rodar ele, antes de rodar isso, eu vou... esqueci de acrescentar aqui no time o método toString. Então eu vou escrever aqui generate toString e gerar um método toString aqui para ele acrescentar ali na hora de exibir a mensagem. Então aqui eu vou colocar uma mensagem aí aqui porcentagem vai ser o nome do time, fez uma quantidade de pontos. Eu vou só alterar para ficar do jeito que eu quero, então vou colocar aqui o time. Aí vai vir o nome do time. Fez. Aí tem a quantidade de pontos. Tantos pontos. Se tornou e foi o campeão. Bom, então eu criei essa toString aqui, esse método toString, para falar o time campeão. E só para conferir aqui, então o time campeão está sendo o Botafogo com 70 pontos, certo? Então na hora que eu mandar rodar, ele vai trazer o time do Botafogo, fez 70 pontos e foi campeão. Eu vou alterar aqui, então vou colocar o Mojimirim com 100 pontos, por exemplo. Aí veja que ele já fez a alteração, fez a comparação lá e o Mojimirim tem 100 pontos. Uma coisa se eu colocasse aqui o Atlético Sorocaba com 150. Aí ele mostraria o Atlético Sorocaba com 150 pontos. Então eu vou deixar os valores originais, como eu tinha colocado inicialmente. Então o Botafogo fez 70 pontos e foi campeão. Demonstrado esse método, agora eu vou mostrar como se faz isso aqui em Lambda. Você vai reduzir muito mais a quantidade de linhas de código e o processamento tem um ganho, porque você não precisa ficar fazendo um for para ficar comparando cada nome da lista, porque ele já tem um método para isso. Então o que é um Lambda?
Basicamente é uma funcionalidade do Java. Eles acrescentaram no Java uma interface com implementação. Então você pode estar se perguntando, mas interface eu sempre ouvi que eu não posso implementar nada. Porém esse tipo de interface aqui que eles fizeram, em que eles pegaram uma interface e colocaram nela códigos, ou seja, funcionalidade dentro daquela interface, implementação, coisa que não, tecnicamente você não pode fazer numa interface, já que ela só possui métodos simples somente para referenciar, então você não pode colocar código dentro, já que se você colocasse um código dentro de uma interface, você geraria um problema, porque todo mundo que implementa aquela interface ia ter que ter alteração no código para todo mundo implementar aquela nova funcionalidade. Então, para ficar melhor a explicação, com as palavras um pouco melhor, a internet ela tem uma definição que Java Lambda ele faz parte da programação funcional, que basicamente é você utilizar, você poder passar comportamentos, funções, como argumentos em uma chamada de método. Isso é um paradigma que é muito diferente dos programadores estão acostumados, já que eles escrevem, desde que só escrevem métodos que aceitam objetos como parâmetros e não outros métodos. Então o Lambda ele tem a finalidade de você poder passar métodos dentro de um método. É um método que está implementado numa interface, mas esse método ele acaba podendo ser implementado nessa interface porque ele é um método default. Ou seja, ele é um método que não pode ter sobrescrita, como nesse exemplo aqui. Então na classe iterable.class do Java, você tem default, quer dizer, não pode ser modificado isso aqui, ele vai estar sempre ali daquela maneira. Esse método for each, ele vai fazer a função dele dentro da interface. Ele vai aceitar os valores passados para ele, e esses valores podem ser classes anônimas. Então qualquer tipo de classe que você passar, qualquer tipo de método, ele vai aceitar, porque essa é justamente a intenção do Lambda, é você poder aceitar métodos dentro de métodos, né? Então esse método for each, ele vai aceitar métodos, ele vai aceitar funções, não somente objetos. Bom, depois dessa explicação, eu vou colocar em prática aqui, então um dos métodos que o Java Lambda tem. Então, tudo isso aqui vai se transformar nisso aqui. Então, melhor time, todo esse código aqui em cima vai se transformar nisso. Melhor time, que é a minha lista, ponto string. Esse método permite eu comparar ele basicamente vai pegar todos os valores de uma lista, ele vai passar todos e vai comparar. E aí eu tenho um outro método dentro desse que é o ponto max, ou seja, dos valores que passaram dentro do string eu quero o valor máximo, o maior valor de todos. Ele vai gerar um comparator, uma classe comparator. Dessa classe eu vou utilizar o comparate. Pode ver que ele deu um erro aqui, que é porque eu tenho que importar a classe comparator. Ele vai dar um comparate aliás, ele vai dar um comparing, eu escrevi errado, e esse comparing eu vou usar, igual eu usei aqui em cima, time T, só que essa classe ela já sabe do que eu estou falando, que é da lista melhor time, então não é necessário eu referenciar o meu parâmetro. Então o T ele já sabe que é do tipo time. Então esse T eu vou usar uma flechinha
e vou usar, vou comparar todos os métodos, vou comparar todos os pontos. Então t.get pontos. Então eu vou fazer uma comparação, quero o valor máximo. Ele vai abrir um comparator comparando os valores de t. Só que quais são os valores que eu quero comparar? Eu quero comparar o número de pontos. Então eu quero pegar o maior, max, da quantidade de pontos. Então um time que tem mais quantidade de pontos. Bom, eu vou dar um ponto e vírgula, aliás, um comentário aqui. Deixar com comentário esses códigos acima. Vou deixar isso também como comentário. Aqui eu vou chamar um sysout só para poder imprimir o valor que esse método que eu passei aqui ele vai chamar. Né? Aí, sysout. Então dá mais um. Então beleza. Aqui está pronto o meu sysout. Eu vou rodar novamente o programa. E aqui ele rodou para mim. O time do Botafogo fez 70 pontos. Esse optional, ele faz parte do método string. Então isso aqui não é do meu toString, mas o valor que eu passei do meu toString ele está passando aqui dentro. Então o time do Botafogo fez 70 pontos, foi campeão. Eu vou modificar o Mojimirim, vou colocar ele com 80 pontos. E a mesma coisa aqui, o Mojimirim fez 80 pontos e foi campeão. Vou voltar aos valores originais. Então, Botafogo de Ribeirão Preto fez 70 pontos e foi campeão. Aqui só para detalhar um pouquinho melhor a explicação, aqui tem como o método string funciona. O método string está dentro do collection, da interface collection, e ele está aqui como default, então ele, ou seja, nunca vai mudar, como eu já tinha citado lá. O método next é um método auxiliar dentro do comparator para você pegar o maior valor, né? Então esse time também pode usar ele. E aí comparando os valores, e não é necessário mais, como eu disse, passar o parâmetro. Então a variável t vai ter que ser do tipo time. Não, porque ele já sabe do que ela está falando. Porque eu já tenho uma lista aqui que se chama melhor time, eu já referenciei aqui em cima. Então o melhor time, ele já vai gerar uma variável aqui dentro dessa lista. Então eu não preciso referenciar o tipo dela, porque ela já sabe. Bom, esse foi um pequeno exemplo. Inclusive aqui você pode adicionar outros métodos para poder ordenar no caso de empate de pontos, por exemplo. Então você... Só que no meu não iria funcionar porque eu só usei um critério de pontos, e então para desempate eu teria que usar o critério de saldo de gols, número de vitórias, esse tipo de coisa. Como a explicação era só uma introdução a isso, eu não vou usar isso aqui nesse vídeo. Então, mas existem outros métodos que eu posso usar outros parâmetros para organizar o primeiro time. Então, ao invés de eu usar só o maior valor de pontos, se eu achar dois times com a mesma quantidade de pontos, eu também vou buscar o número de vitórias. E assim sucessivamente. Se o número de vitórias for igual, o saldo de gols, e assim vai.